E aí pessoal, tudo bem? Primeiramente, bom dia. Queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. E meu nome é professor Ignorazal Neto e nós vamos dar sequência nas inequações, no estudo de inequações do primeiro grau. Na aula de hoje, nós vamos ver inequações quociente. A inequação quociente é uma inequação que ela é resultado de uma divisão, onde eu tenho duas funções que juntas produzem uma divisão. É o que nós vemos aqui na nossa letra F. Se este é o primeiro vídeo que você está vendo, eu aconselho que você pause ele e volte nos demais. Os demais vídeos eu já tratei de inequações produtos, no vídeo 2, e no vídeo 1 a gente falou um pouco das premissas das inequações, o que você precisa saber para começar a trabalhar com esse conteúdo. Então, pessoal, se você já viu os demais vídeos, vem comigo, tudo bem? Então, inequações quociente são inequações, como eu disse, oriundas de um produto, de uma divisão. A inequação produto é oriunda da multiplicação, assim como a quociente da divisão. Então, nós temos aqui duas funções que elas estão se dividindo. O primeiro passo que eu preciso fazer aqui é separar estas funções. Então, eu vou separar primeiramente minha função 1 da minha função 2. Então, eu vou chamar o meu numerador aqui de função 1 e o meu denominador de função 2. Tudo bem? Separando aqui, eu tenho 1 é 2x menos 4 e minha função 2 é x mais 3. O primeiro passo aqui é nós começarmos a estudar os sinais desta função. Então, eu vou desenhar meu eixo x para ambas, o eixo x, e vou observar o seguinte: a minha primeira função, como o meu x é positivo, como nós estudamos nas aulas anteriores, eu sempre tenho a função crescente, tudo bem? Sempre que o meu x aqui tiver caráter positivo, função crescente. Então, ela adota este sentido aqui, ó. Lembrando que a função crescente, quanto mais o x seu vai crescendo, seu numeral x vai crescendo, ela vai crescendo junto, simultaneamente. Sendo assim, por isso que ela tem esse caráter crescente. Aqui na minha função 2, eu tenho também uma função crescente, porque o meu x é caráter positivo. Então, pessoal, fazendo aqui, o próximo passo é encontrar as raízes. A raiz eu igualo a minha função a zero. Então, eu tenho 2x menos 4, 2x igual a 4, x igual a 2. Ou seja, a minha raiz, onde o meu x vai cortar aqui, ó, é igual a 2. Já a minha segunda raiz me fala de x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. Então, minha segunda raiz, ela já tem o valor de menos 3. Então, aqui, pessoal, eu tinha minha primeira equação, a minha segunda equação, formando aqui duas raízes. O estudo de sinais dessa raiz é feito da seguinte forma: sempre que ela é crescente, nós aprendemos que esse lado é mais e esse lado é menos. Não é uma coisa decorada, isso é uma coisa que deve ser entendida. Porque perceba comigo que a função, quanto mais ela vai crescendo aqui, toda vez que ela passa o eixo x, ela é positiva. E aqui para frente ela só vai adotando valores positivos. Então, por que isso sempre esse lado vai ser positivo? Aí minha função vem, ó. Quando ela passa em 3, ela só adota valores negativos. Ela está abaixo do meu eixo x. Então, aqui valores negativos. Agora que eu já fiz o estudo de sinais e já encontrei as minhas raízes, eu venho para o meu quadro de sinais. Perceba que é bem parecido com a inequação produto. O que difere será daqui algumas observações e particularidades que a quociente vai ter, que nós vamos abordar mais ao fim deste exercício. Então, ó, fazendo aqui o meu quadro de sinais,
vou traçar as minhas 3 linhas, uma vai representar a primeira função, a outra a segunda função e a terceira a minha resposta. Então, primeira função, segunda função, a terceira aqui, ó, ela representa a resposta, então ela é a minha primeira sobre a segunda, assim como eu determinei aqui. Tudo jóia? Então, marcando o meu zero aqui, o primeiro passo, pessoal, para marcar o zero no quadro de sinais, eu tenho que vir aqui, ó, observar este sinal aqui. Como é maior, não igual, eu tenho intervalo aberto. Tudo bem? Então, eu tenho que, na minha primeira função, a raiz x igual a 2, intervalo aberto. Coloquei meus 2 aqui à frente, porque pela ordem sequencial, na minha segunda função o 3 é menor e vai entrar aqui, né? Então aqui eu tenho 2. E aqui na minha segunda, intervalo aberto também, menos 3. Agora eu vou fazer aqui o meu tracejado. Já posso localizar as minhas raízes na minha resposta. Eu tenho aqui menos 3 aberto e 2 aberto. Agora eu vou trabalhar com sinais. Ó, segundo a minha função, tudo que vem antes de 2, todo x antes de 2, me dá uma função negativa. Então, ó, aqui é menos e tudo que vem depois de 2 é positivo. O mesmo ocorre com o menos 3. Tudo que vem antes de menos 3 é negativo. Tudo que vem depois de menos 3 é positivo. Ó. Então, quando eu passo por esse tracejado, eu adoto o sinal de mais, positivo. E aqui, antes do tracejado, menos. Agora, pessoal, entenda comigo o seguinte. Na equação produto, sempre a gente multiplicava um sinal pelo outro. Mas quando eu divido um sinal pelo outro, é a mesma coisa. Então, a minha resposta, ó, menos com menos, vai ser mais com menos é menos, e mais com mais é mais. Agora nós vamos buscar qual o valor que necessitamos aqui. Ó, vem comigo. Aí na equação fala que isso aqui tem que ser maior que zero. Se é maior que zero, a gente sempre vai focar nessa parte maior, que são as extremidades, ó. Maior que zero é positivo, positivo, positivo. Pessoal, gostaria de abrir agora uma observação aqui, que na equação quociente tem do produto. Nós temos aqui, ó, que essa parte de cima nós chamamos de numerador. E a parte de baixo de denominador de uma fração. Nós aprendemos nas aulas anteriores, quando tratamos com função, que sempre que o meu denominador for igual a zero, eu tenho que minha função não existe. Ou seja, então, sempre que você trabalhar com denominador igual a zero, não tem como você dividir um numeral por zero. Você não vai obter uma solução. Sendo assim, pessoal, é muito importante você focar nisso aqui, ó. Nesse menos 3. Esse menos 3, ele vem de intervalo aberto porque a minha solução falava de intervalo aberto. Mas mesmo que isso aqui fosse menor ou igual, que fosse fechado, você sempre tem que marcar como aberto. Porque você não pode igualar a zero. Esse aqui não é o seu zero da função? Então, você nunca pode utilizar aqui. Ele sempre vai adquirir um valor aberto. O próximo exercício que vamos fazer, isso vai ficar evidente na hora da gente estar trabalhando. Mas aqui, então, ele adota valor aberto porque sempre o denominador nunca pode estar igual a zero. Porque aí eu não vou obter uma resposta na minha função. Então, pessoal, observando aqui este intervalo, eu posso muito bem dar uma solução para ele. Eu vou colocar a solução de lado aqui. A solução seria... Eu tenho aqui, primeira solução, nós podemos dizer que ela parte, colchete aberto, do menos infinito
menos infinito e vai, ó, menos infinito até 3. Até menos 3, ó. Esse menos 3 também é aberto. Ou, como nós temos dois trechos, é muito comum você ver esse ou aqui, ó. A solução é essa, ou aberto em 2 até mais infinito, aberto em mais infinito também. Essa seria uma possível solução, ou escrevendo pela forma algébrica, ficando mais elegante, eu tenho que x pertence a reais, tal que eu tenho x menor que menos 3, aqui aparece o ou de novo, x maior que 2. Tudo bem? Lembrando que como todos os dois é bolinha aberta, o meu intervalo, o meu sinal não tem igual. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até então? Fazendo agora um novo exercício, nós vamos fazer a letra G. A letra G, pessoal, lembrando que nós estamos seguindo essa sequência desde o primeiro vídeo. Então, aqui na letra G, nós temos algumas peculiaridades. Primeiro, queria abrir uma observação para você, que você pode pausar esse vídeo agora e voltar sempre na produto e na quociente. Jamais nós tivemos um número aqui diferente de zero. Pela primeira vez nós vemos um número diferente de zero. É importante eu frisar com vocês que para você separar as funções, isso aqui tem que ser tem que ser zero. O segundo membro aqui tem que ter um zero. Então, o primeiro passo aqui para você resolver uma inequação desta forma é jogando tudo que tem valor significativo para o primeiro membro e deixando o zero sozinho aqui. Então, muita atenção aí, pessoal. Anotem isso aí que é muito importante. Então, ó, primeiro passo aqui, eu não posso dividir, chamar essa de 1 e essa de 2 sem zerar aqui. Então, ó, primeiro passo, eu vou trabalhar matematicamente com o meu numeral, com a minha inequação, para depois eu poder dividi-la. Então, o 4 que tinha valor positivo, ele vai vir para o primeiro membro com valor negativo. Opa, agora eu consegui, ó. Eu tenho meu segundo membro aqui igual a zero. Só que isso aqui está muito feio. Não tem como eu trabalhar dessa forma. Então, para a gente dar sequência aqui, nós vamos usar alguns artifícios matemáticos aqui para dar forma a essa inequação. Primeiro passo, nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum. Lembrando que eu sei que aqui tem um umzinho, né? Embaixo de todo número natural. Então, meu mínimo múltiplo comum vai ser 2 menos x. 2 menos x. 2 menos x dividido por ele mesmo é 1. Vou colocar 1 aqui, mas eu sei que não tem necessidade. X mais 1 menos 4. Este número dividido por 1 é ele mesmo. Então, esse número multiplicado, esse valor, essa expressão multiplicado por 4, continuará sendo menor ou igual a zero. Aí, pessoal, para mim resolver isso aqui, eu vou fazer a propriedade de distribuição, ou o famoso chuveirinho. Então, eu tenho aqui, ó, x mais 1 menos 8 mais 4x. Isso tudo sobre 2 menos x. Ó, fiz a propriedade nos dois, lembrando que esse menos ele foi junto com 4. Por isso que o 8 ficou negativo e o 4x positivo. Lembrando que isso tudo tem que ser maior ou igual a zero. Resolvendo aqui, ó, eu tenho 5x, né? 4 mais 1, menos 7 sobre 2 menos x, maior ou igual a zero. Agora, pessoal, a nossa inequação, ela tomou forma.
Então, assim, muitas pessoas erram, até pessoas que entendem um pouco do conteúdo, porque esquecem que aqui não pode assumir valor diferente de zero. Aqui tem que ser igual a zero. Então, nós igualamos a zero, trabalhamos de forma matemática aqui para formar, então, a nossa inequação. Aqui, agora, eu posso dividir em função 1 e função 2. E é o que vamos fazer, ó. Eu vou chamar o numerador de função 1, o meu denominador de função 2. Fazendo, vou puxar aqui para cima, tenho, função é 5x menos 7, e a função 2 é 2 menos x. Ó, esse aqui é o meu numerador, esse é o meu denominador. Lembrando que aqui, ó, tem que ser diferente do zero, ou seja, eu não vou usar o zero da minha equação aqui. Porque se eu usar o zero aqui, eu tenho um valor que não existe, descaracterizando assim minha função. Então, ó, na minha primeira função, isolando aqui, primeiro passo, vou estudar. Ó, tenho x. Aqui, pessoal, 5x menos 7, como 5x ele é positivo, nós temos que a nossa função ela é crescente. Sempre que é crescente, nós temos um mais aqui e um menos aqui. Aqui, como o meu x adota um caráter negativo, eu tenho que minha função é decrescente. Então, o meu mais vem para aqui e o meu menos para aqui. Observando, pessoal, porque o mais ele só muda de lado porque a parte positiva da minha função ela está atrás da minha raiz, né? Sendo aqui minhas raízes, ó, aqui ele está atrás, então por isso que o mais vem para aqui e o menos aqui. Encontrando assim a minha raiz, eu tenho que copiei a equação aqui igual a zero, 5x igual a 7, x igual a 7 quintos. Essa é a minha primeira raiz, da minha primeira função, 7 quintos. Já na minha segunda, 2 menos x igual a 0, menos x é igual a menos 2, x é igual a 2. Tudo bem? Já na minha segunda, eu tenho a minha raiz x igual a 2. Essas são minhas raízes. Agora eu vou fazer o meu quadro de sinais. Vou estar trabalhando com o meu quadro de sinais aqui, fazendo as 3 retas. Professor, pode ter algum momento que o meu quadro de sinais vai ter mais de 3 retas? Sim. Vai depender do número de funções que você tem. Se, por exemplo, nós tivermos 3 funções multiplicando uma a outra, o seu quadro aqui de sinais vai ter 4 retas, que vão ser uma para cada função e uma para o resultado. Então, pessoal, vamos perceber o seguinte. A minha primeira é o meu numerador. O meu numerador, ele sempre vai seguir esse sinal aqui, ó. Como é maior igual, eu vou adotar fechado. Sempre que tiver o igual, como lá nós vimos na primeira aula, eu sempre adoto o intervalo fechado. Então, a minha primeira vai ter 7 quintos fechado. Lembrando, pessoal, que 7 dividido por 5 vai dar algo aproximadamente entre 1,14. Ele vai vir primeiro aqui na nossa listagem. 1,4, perdão, tá? Sendo assim, ó, intervalo fechado para 7 quintos. E tenho, na minha segunda função, aí, pessoal, para tudo e foca aqui, ó. É aqui que as pessoas costumam errar. Ah, professor, observando aqui, ó, eu poderia dizer que o meu intervalo é fechado também para o denominador. Mas não pode. O denominador tem que ser diferente do zero. Então, como ele é diferente do zero, o meu intervalo aqui tem que ser aberto, mesmo que eu esteja procurando maior ou igual. Então, ó, o 2 aqui, ó, vou fazer até maior um pouquinho, é aberto, tudo bem?
Então, faz uma observação para isso. Sendo assim, pessoal, vou fazer aquele tracejado que já é de costume. Identificar aqui embaixo também as minhas raízes. E agora, vamos identificar os sinais. Ó, tudo que vem antes de 7/5 é negativo. Então, aqui é menos. Tudo que vem depois de 7/5 é positivo. Aqui é mais. Como a segunda função é decrescente, tudo que vem antes de 2, né? Tudo que vem antes de 2 é positivo. Então, aqui vai ser positivo, aqui vai ser positivo. E tudo que vem depois é negativo. Agora, fazendo a nossa resposta, menos com mais, menos, mais com mais com menos, menos. Vamos focar aqui em que o nosso enunciado pediu. Ó, queremos números maiores ou iguais a zero. Se é maior ou igual a zero, é positivo. Então, ó, temos esse trecho aqui que vai atender, que vai solucionar a nossa inequação. Então, a nossa solução vai ser, ó, fechada em 7/5 e aberta em 2. Tudo bem? Por isso que observar essa regrinha aqui, ó, vai fazer toda a diferença na minha resposta. Percebe? E por fim, eu posso também representar de forma algébrica. X pertence a reais, tal que 7/5 é menor que x, menor ou igual, né? Porque o intervalo é fechado, e menor que 2. Ó, menor, igual e menor. Um aluno uma vez me perguntou, até poucos dias atrás, se era possível ter uma resposta desse jeito. Um sendo menor ou igual, o outro sendo menor. Sim, isso vai variar muito do que o exercício nos pede e do jogo de sinais também que a gente trabalha. Tudo bem? Então, pessoal, aqui é o fim da nossa videoaula de inequações quociente. Espero que vocês tenham gostado e deixe aí sugestões, comentários, qualquer dúvida que surgir do assunto, nós estamos à disposição. Lembrando que no final da nossa quarta videoaula tem uma lista de exercícios para vocês estarem fazendo. Não deixe de fazer e de praticar os seus conhecimentos. Tudo bem, pessoal? Grande abraço e até mais.